Fala galerinha, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo e é o último vídeo aí da série que eu pretendo gravar pelo menos sobre o assunto do coronavírus e é um tema muito interessante, gostaria de compartilhar rapidamente. Se você puder assistir aí até o final, deixar depois o seu like ali, curtir e deixe o seu comentário lá o que você acha sobre o assunto. E o assunto que eu venho tratar hoje é a permissão de Deus sobre o coronavírus. Algumas polêmicas aí, muita gente dizendo se nós temos um Deus tão bom, por que tanta desgraça, por que tanta coisa acontecendo, por que existe tanta maldade no mundo? E para a gente não perder muito tempo, vamos ver, à luz da Bíblia, algumas coisas sobre esse tema bem rapidamente. O primeiro texto que eu separei está lá em Lucas capítulo 21, versículo número 18. Vamos ler? Mas não perecerá um único fio da vossa cabeça. Deus cuida de todas as coisas. Então, sim, eu acredito que a permissão de Deus, mesmo porque, apesar de todo o mal que o coronavírus aí tem causado, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi um tempo em que tanta gente buscasse pela presença de Deus. Eu nunca vi um tempo em que tanta gente se interessasse por uma mensagem da parte de Deus, tanta gente se interessasse por uma mensagem da Bíblia ou por alguma coisa que viesse da parte de Deus. O que acontece, vamos à luz da Bíblia, lembrando, para nós que cremos em Deus, que cremos na palavra e que cremos que Deus criou todas as coisas. Nós temos a mania e o hábito de dizer que a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é ruim. Pois então, eu venho dizer para você que não, na verdade a nossa natureza não é ruim. A nossa natureza é boa. E eu vou provar para você, à luz da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a palavra diz assim: E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. E a nossa natureza, ela é boa, ela era boa, porque tudo quanto Deus fez era bom. Acontece que a nossa natureza lá no jardim do Éden, para quem crê na criação, que Deus criou todas as coisas, a nossa natureza foi corrompida. E quando essa natureza foi corrompida, nós passamos a ter uma natureza ruim. E através dessa natureza ruim vieram algumas consequências. Algumas delas até mesmo no jardim já foram prometidas, como por exemplo quando Deus falou e do suor do teu trabalho comerás, e disse para Eva, olha, sobre muitas dores terás a luz. Então, lá desde o jardim, depois que essa natureza foi corrompida, a humanidade, o ser humano, ele já começou a sofrer algumas consequências por não ter mais a natureza de Deus, porque viu Deus que tudo que havia feito era bom. E após Adão ter caído, e juntamente com Eva, a nossa natureza passou a ser corrompida. E Deus deu ao homem, ao ser humano, um livre-arbítrio. Eu e você, nós temos liberdade de escolha. Eu, por exemplo, eu posso escolher se eu vou estar gravando esse vídeo ou não. Você pode escolher se você vai assistir ou não. Você pode escolher se você vai acordar amanhã e trabalhar ou se você vai acordar amanhã e vai ficar em casa. Isso é uma escolha minha e é uma escolha sua. E muita gente diz para mim, olha, mas Gabriel, por que existe tanta maldade no mundo? Para mim, a explicação é simples. Vejamos que se eu fosse um professor, talvez, de uma universidade, de uma escola, e tivesse apenas alunos bons, ou tivesse metade dos alunos bons e metade dos ruins, e no próximo ano eu pudesse fazer uma escolha, e eu fosse escolher apenas aqueles alunos que eram bons, e os ruins eu deixasse de lado, você acha que eu estaria dando livre-arbítrio, ou você acha que eu estaria fazendo uma escolha? Será que eu e você, em determinado momento, não fomos alunos ruins? Não fomos pessoas ruins? E Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher e talvez hoje nós estamos fazendo a escolha de ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Então, Deus dá liberdade a todas as pessoas para escolher o que ela deve ou não fazer. Sendo que todos nós, em certo ponto, em determinado momento, teremos a liberdade de escolher se nós queremos ser uma pessoa melhor ou uma pessoa ruim. Mas nós vamos ter essa liberdade e isso se chama livre-arbítrio. Então, as pessoas ela têm a liberdade de escolher sobre aquilo que ela quer ser, aquilo que ela pretende fazer enquanto vive nessa terra. E, meu irmão, deixa eu fazer uma ressalva aqui, que hoje eu vejo muita gente brigando, por isso que eu digo para você que vai ser o último, provavelmente vai ser o último vídeo sobre o coronavírus. Eu vejo muita gente brigando por aí,
principalmente sobre esse negócio de política, nós temos que parar com uma coisa no nosso meio. Porque normalmente quando alguém discorda de uma ideia que nós temos o hábito de atacar. E é isso que eu tenho visto hoje nas mídias sociais, na televisão, esquerda contra direita, PT contra isso, Bolsonaro contra aquilo. E nós temos que aprender uma coisa, não é só porque uma pessoa tem uma opinião diferente da nossa, que nós devemos ir lá e atacar, xingar e ofender, como se aquilo ali não fosse um ser humano também. Nós temos que mudar alguns hábitos, parar de discutir por qualquer coisa, parar de atacar. Nós estamos num período de quarentena, mas daqui a pouco isso vai ter que passar. É óbvio que vai ter que passar, porque a gente não vai poder ficar sempre em casa, não vai poder ficar sem trabalhar para sempre em um determinado momento, eu não sei a hora boa ou ruim, mas vai existir uma hora que nós teremos que trabalhar e seguir nossa vida. E nós temos que ponderar um pouco algumas de nossas palavras. E tocar o barco, tocar a vida. Daqui a pouco nós vamos ter que tocar isso tudo tranquilamente. Então, eu queria deixar para você que nós muitas vezes ser um pouco mais flexíveis com relação a algumas situações e respeitar e ouvir mais as opiniões, porque a verdade ou a certeza muitas vezes é só uma questão de ponto de vista. E por último, para a gente encerrar sobre esse tema bem rapidinho, eu queria deixar um Salmo de número 30, versículo de número 5, que diz assim: porque a sua ira dura só por um momento, no seu favor está a vida. E uma palavra que eu acho muito bonita é que o choro pode durar uma noite, a parte B do versículo 5 do Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ainda que haja muitas tristezas, ainda que haja muitas dores, ainda que haja muita coisa acontecendo, porque nós temos liberdade de escolher, eu queria dizer sobre a minha e sobre a tua vida: o choro dura uma noite, mas no amanhã vem a alegria. Talvez não venha na manhã que eu e você esperamos, mas tenha certeza que no amanhecer, quando nós confiamos em Deus, vem a alegria do Senhor. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deixa lá o seu comentário sobre o assunto. Até o próximo vídeo.